Olá, boa noite, mais uma quinta-feira que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Hoje é uma quinta-feira muito especial para falar de um livro, de uma obra maravilhosa que Deus nos deixou ao nosso alcance, que é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Hoje nós vamos começar uma saga que vai durar aí várias semanas. Nós vamos fazer um estudo mais detalhado a cada quinta-feira a respeito desse livro. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Enquanto o pessoal vai entrando, eu só vou organizando aqui os esboços. Vamos lá. Lembrando, se você está entrando aqui pela primeira vez, compartilhe essa live. Aperte nesse botão bem aqui, compartilhar, copie o link aqui no meio e você pode mandar para todas as pessoas do seu WhatsApp, do seu Facebook, do Instagram, enfim. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito especial, vai ser um estudo muito bom e que particularmente eu sou apaixonado, é o livro de Atos. Vou esperar o pessoal entrar aí. Deixa eu ver quem está online aqui. Deixa eu ver. Hamilton Souza, seja muito bem-vindo, está aqui acompanhando ao vivo. Eu sei que já tem minha mãe, a Tainá, já tem 4 pessoas aqui ao vivo nessa live. Pessoal, hoje é um dia, assim, uma noite, né, mais especificamente falando, muito especial. Eu tenho certeza que esse estudo de hoje vai mudar toda a tua visão, toda a tua opinião a respeito desse livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro sensacional, que abre o nosso entendimento e nos deixa assim perplexos e boquiabertos como que Deus trabalhou na história, trabalhou na vida dos apóstolos, trabalhou na tradição da igreja. Enfim, os acontecimentos que estão escritos aqui são acontecimentos históricos, confiáveis. Já posso adiantar isso antes de começar a nossa live. E de forma sobrenatural Deus se manifestou nesses livros, nessas escrituras que nós chamamos de Bíblia, né? Então hoje é uma quinta-feira que eu tenho certeza que você vai sair daqui extasiada com o estudo que nós vamos ter. Tem 5 pessoas aqui, 6 pessoas online já nessa quinta-feira. Quem for chegando aí, seja muito bem-vindo. Compartilhe essa live, mande para as pessoas que você conhece no seu WhatsApp. Eu vou repetir, é muito fácil, você pode apertar nesse botão bem aqui, ó, compartilhar a live. Aí vai aparecer a opção do meio, copiar link, aí você copia o link e você pode mandar para o WhatsApp, no Telegram, no Messenger do Facebook, para todas as pessoas. Ainda dá tempo de você fazer isso. Faça isso, em nome de Jesus, mande para as pessoas que você conhece. Quem sabe que hoje essa pessoa ela não seja alcançada pela palavra de Deus, né? Eu sempre digo que aqui a gente não levanta placa de denominação, placa de igreja. O que me importa é pregar esse evangelho que muda vidas, que mudou a minha vida e que tem mudado a vida de muitas pessoas e ainda vai fazer muita coisa nessa geração. Do contrário do que o mundo prega, a palavra de Deus ela não está perdida, ela não está em descrédito e ela está cada vez mais firme, cada vez mais poderosa, mudando vidas e mudando realidades. E vocês perceberam, né? Hoje eu estou bastante empolgado, estou muito animado para começar esse estudo. Enfim, eu estou aqui extasiado com o que Deus faz, com o que Deus fez na história da igreja e ainda está fazendo. Uma curiosidade do livro de Atos é que ele tem 28 capítulos, adiantando. Tem 28 capítulos, mas ele termina de forma abrupta, né? Alguns teólogos, estudiosos dizem que o livro de Atos ele termina de forma muito abrupta, né? Com a prisão de Paulo, e não relata a morte de Paulo lá em Roma, né? Então, isso nos dá a entender que o livro de Atos ele não tem final. Mas na verdade ele começou a ser escrito no primeiro século, mas a forma como ele termina no capítulo 28 de forma muito abrupta nos dá a entender que a história continua na igreja. A igreja está escrevendo a história no decorrer dos séculos e dos milênios. Nós estamos aqui como uma continuação dessas histórias. Nós estamos aqui como um braço da igreja que começou lá no primeiro século. Nós fazemos parte dessa história. A igreja está presente e ela não morreu, ela está viva e ela vai ficar presente até a volta de Jesus.
Bom, já tem 5 pessoas aqui online. Será que ainda vai entrar mais alguém? Mande essa live para pessoas que você conhece no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Você pode copiar o link da live e você pode mandar para as outras pessoas, para que elas venham estudar conosco. Eu tenho certeza que vai alimentar muito a fé dessas pessoas, assim como tem alimentado a minha. Bom, vamos orar, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos iniciar uma saga, um estudo que vai se estender por várias quinta-feiras do livro de Atos. O Senhor tocou no meu coração para que eu fizesse esse estudo sistemático do livro de Atos dos Apóstolos, porque eu creio que esse livro ele pode alimentar muito a nossa fé. Faz a gente entender os fundamentos da fé, como que a gente deve se portar como igreja diante de um mundo tão cruel, diante de um mundo cada vez mais ateu, né? Então, o livro de Atos ele tem muito a nos oferecer, só que como é muito conteúdo, não tem como eu dar todo esse conteúdo em uma única live, em 2 ou 3 lives, né? Então, eu vou tentar sistematizar, ser o mais didático possível para que a gente possa entender, tá? Vou pegar os pontos principais. Hoje nós vamos dar início, fazer um panorama de como que o livro de Atos foi escrito, por quem foi escrito, em que data ele foi escrito, qual era o contexto histórico daquela época da igreja. Enfim, nós vamos pegar um panorama geral e já dar início no capítulo 1, para que depois a gente possa dar prosseguimento nos demais capítulos, né? Então vamos orar a Deus, vamos pedir para que Papai do Céu abençoe o nosso entendimento, abençoe o nosso espírito, a nossa cabeça, para que a gente possa entender e aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, no quarto, na sala, menos dirigindo, tá? Por favor. Mas feche seus olhos onde você estiver e ore comigo. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais uma quinta-feira, por mais um dia que o Senhor nos proporciona de estudarmos a Tua Palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor ilumine a minha cabeça, ilumine o meu entendimento, ilumine, Senhor, porque eu não quero falar aquilo que provém de mim, mas aquilo que provém de Ti, porque eu sou ser humano, sou falho, eu sou limitado. Que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas iniquidades. Eu creio que o Senhor já levou na cruz do Calvário, como diz em Isaías 53, que Tu levaste sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Eu creio nisso, mas todo dia nós pecamos, nós falhamos com o Senhor, mas que o Senhor possa continuar nos purificando, aperfeiçoando o fruto do Espírito que há em nossa vida. Que o Senhor possa nos dar cada vez mais sabedoria para lidarmos com esse mundo cada vez mais perverso. E que esse estudo, Senhor, abra o nosso entendimento. Que o Senhor possa abençoar, conduza esse estudo do início ao fim, que eu creio que vai nos alimentar, vai alimentar a nossa fé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Como eu havia dito no início, o Senhor tocou no meu coração para que nós fizéssemos um estudo sistemático do livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que tem 28 capítulos. É um livro que, diferente das epístolas paulinas, das cartas que foram escritas por Pedro, por João, é um livro diferente no sentido de que ele não é uma epístola, né? Ele é uma narrativa histórica dos acontecimentos que ocorreram no primeiro século da igreja primitiva. Então esse é um livro que é fidedigno à história. Você pode confiar que o que está escrito aqui tem confiabilidade histórica. A tradição da igreja atribui a esse livro como autoria de Lucas, né? Então nós vamos entender como que esse livro foi escrito, por que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, em que época ele foi escrito. Bom, e a primeira curiosidade que eu já deixei aqui para vocês é que é um livro que tem 28 capítulos e ele foi escrito por Lucas, né? Lucas, ele era conhecido como o médico amado. Lucas, ele era amigo íntimo de Paulo. Ele esteve presente durante 2 anos da prisão de Paulo em Cesareia. E durante esses 2 anos ele pôde colher diversos relatos dos próprios apóstolos da época de Jesus, da sua vinda, dos seus milagres, do seu ministério, da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Tudo que Lucas escreve no livro de Atos, ele tem o objetivo de catalogar em um livro os acontecimentos históricos da vida e ministério e morte e ressurreição de Cristo. E ele tem como base
como fonte primária desse escrito justamente o relato e a entrevista que ele fez com os apóstolos. Por exemplo, ele entrevistou o apóstolo Pedro, ele entrevistou o apóstolo João, ele entrevistou Filipe, ele entrevistou o próprio apóstolo Paulo quando ele estava preso em Cesareia, nesses 2 anos. E tudo que ele cataloga aqui é um trabalho meticuloso e minucioso de um legítimo historiador, de um legítimo pesquisador. Como eu disse, Lucas ele era médico. Só por ser médico já nos deixa entender que ele não era um homem pouco letrado, ele era um homem bastante letrado, inteligentíssimo, e que ele não era judeu, né? Ele era um gentil de Antioquia, uma das cidades, uma das regiões que o apóstolo Paulo prega o evangelho e planta ali uma igreja. E curiosidade é que Lucas ele nunca viu Cristo pessoalmente, mas ele era um crente fervoroso com base nos ensinamentos dos apóstolos, com base em todas as evidências históricas que existiam na época. Então ele era um crente convicto, a ponto de escrever 2 livros. O Lucas ele escreve 2 livros que tem na Bíblia. Ele é responsável pela formulação de 2 livros da Bíblia, que é justamente o Evangelho de Lucas, um dos evangelhos sinóticos, e o livro de Atos dos Apóstolos, né? Ele escreve esses 2 livros com objetivos, né, que alguns teólogos eles mensuram, que provavelmente Lucas ele escreveu o livro de Atos sob 3 perspectivas. Ou ele estava escrevendo com o objetivo apologético, para mostrar para as pessoas e para os gentios que os cristãos eles não eram um grupo dissidente do Império Romano, que eles não estavam para fazer fronte, ou fazer guerra, ou fazer oposição ao Império, mas na verdade eles eram um grupo que seguia os ensinamentos de Cristo. Esse era o objetivo apologético do livro. Quando a gente fala apologia, ele fala no sentido de defesa de uma cosmovisão, defesa da fé, que a fé cristã não era um grupo de rebeldes que queriam derrubar um império, como era costume das pessoas descreverem os cristãos do primeiro século, né? Por isso que muitas das vezes o império ele desencadeia várias perseguições aos cristãos sob esse pretexto, né? De que eles não eram patriotas, de que eles eram opositores bélicos do império. Então, muitas das vezes o império persegue os cristãos por conta disso. E o Lucas ele escreve esse livro provavelmente também com esse interesse de mostrar, olha, nós não somos um grupo rebelde que quer derrubar um império. Tudo que nós queremos fazer é seguir a Jesus, é seguir os seus ensinamentos. Ele fala sobre liberdade, mas não é essa liberdade que vocês pensam que é conquistada pela força ou conquistada pela guerra. Não. A liberdade que Jesus falava é uma liberdade que transcende isso tudo, é uma liberdade espiritual, uma liberdade que transcende essa vida, que quando nós cruzarmos a linha dessa vida aqui, então nós vamos encontrar esse reino. É nesse sentido que o Lucas escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. O outro objetivo é que provavelmente ele queria dar algum tipo de álibi para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele estava preso, né, sob o império, por conta que o apóstolo Paulo era um rebelde, como Barrabás. Eles desconfiavam que o apóstolo Paulo estivesse tramando algum tipo de rebelião contra o império. E talvez Lucas tenha escrito o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos justamente para dar um álibi, né, para o apóstolo Paulo, e dizer que o apóstolo Paulo não queria fazer nada além da pregação do Evangelho. O objetivo central e único de Paulo era fazer Cristo conhecido. Então ele escreve isso daí também, provavelmente para dar um respaldo para a defesa de Paulo. Um outro motivo também da escritura do livro de Atos é que ele provavelmente estivesse tentando alimentar a fé da igreja, uma carta pastoral para as igrejas, para que elas permanecessem firmes na fé que foram entregues a eles. Então há pelo menos aí 3 possibilidades de escritura do livro de Atos dos Apóstolos, né? Agora, o livro de Atos dos Apóstolos, né, ele tá datado, ele foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Alguns historiadores, alguns teólogos que estudaram mais um pouco a profundo, eles datam de 60 a 62 depois de Cristo.
Porque eles têm tanta certeza de que foi entre 60 e 62? Porque lembra no início do vídeo eu disse que o livro de Atos dos Apóstolos ele é um livro histórico, ele é uma narrativa histórica dos acontecimentos da igreja. Só que inexplicavelmente ele não cita no livro de Atos dos Apóstolos acontecimentos como, por exemplo, o martírio de Tiago, que foi o líder da igreja de Jerusalém. Isso aconteceu em 64 depois de Cristo. Inexplicavelmente ele não cita a perseguição que Nero infligiu sobre os cristãos em 64 depois de Cristo. Inexplicavelmente ele não cita no livro de Atos dos Apóstolos a própria queda de Jerusalém, quando o general Tito invade Jerusalém com seus soldados. Então são aí pelo menos 3 acontecimentos importantíssimos da história da igreja primitiva que ele não cita no livro de Atos. A resposta para isso é que provavelmente o livro de Atos foi escrito antes desses acontecimentos, ou seja, entre 60 e 62 depois de Cristo. É provável que tenha sido nesse período aí. O livro de Atos dos Apóstolos ele foi originalmente escrito como uma carta, né? Uma carta para ser enviada a um destinatário. E esse destinatário ele cita no prólogo, no início, na introdução dos 2 livros, tanto do Evangelho de Lucas quanto do Evangelho de Atos dos Apóstolos. E esse destinatário que ele cita é um homem chamado Teófilo. Só que o curioso é que ele se refere a Teófilo como excelentíssimo. Esse era um termo usado apenas para se reportar a alguma autoridade romana. Ou seja, provavelmente Teófilo ele era algum oficial do exército do Império Romano, ele era algum político, uma pessoa da alta cúpula de Roma, né? Ele era um homem importante do Império. Então não se sabe se ele queria escrever, se ele escreveu esses dois livros, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, para instruir Teófilo como um cristão recém-convertido, ou se ele escreveu justamente para tentar converter Teófilo ao cristianismo. Então ele cita até aqui no início do livro de Lucas, olha como ele se refere. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. É curiosa a forma como ele se refere a Teófilo. Vamos lá, capítulo 1, livro de Lucas. Se você quiser abrir sua Bíblia, fica à vontade. Vamos lá. Ele começa assim: visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nolas transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Ele começa se referindo a Teófilo como excelentíssimo Teófilo. E ele se propõe a fazer uma narrativa mais coordenada dos fatos, ou seja, ele se propõe a escrever os acontecimentos históricos da vida de Jesus e da igreja de forma ordenada. Então ele cita aqui no verso 2, segundo nolas transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros das palavras. No verso 1, ele diz assim: visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Aqui ele evidencia que ele usa provavelmente outras fontes para construir a sua narrativa do Evangelho de Lucas. Provavelmente ele deve ter colhido informações dos Evangelhos de Mateus, dos Evangelhos de Marcos ou mesmo do Evangelho de João. Não só desse, mas de outras fontes também. Então isso aí prova que ele era um estudioso, ele era um historiador, né, um pesquisador meticuloso, minucioso, muito esmerado, muito dedicado. Ele colhe informações tanto de fontes escritas quanto de fontes dos apóstolos, né? Então ele reúne todas essa pesquisa e ele consegue sintetizar e compilar nesses 2 livros aqui. A igreja, de um modo geral, atribui a autoria dos 2 livros a Lucas, pela lógica, né? Então, porque a forma como ele inicia os 2 livros é muito igual. O livro do Evangelho de Lucas, ele se refere a Teófilo, e o início do Evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos, ele também se refere a Teófilo novamente. E ele escreve assim no capítulo 1:
Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Que primeiro livro era esse? Era o Evangelho de Lucas, que ele já tinha escrito. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então ele inicia tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos da mesma maneira, se referindo a esse Teófilo, a esse excelentíssimo Teófilo. Não se tem mais informações de quem se tratava a ser Teófilo. A gente não tem mais informações de quem era Teófilo. A gente fica só conjecturando se Teófilo era um recém-convertido ou se ele era um gentil a quem Lucas pretendia converter. Mas a forma como ele inicia os dois livros deixa claro que o livro é de um mesmo autor e que a igreja, de forma unânime, atribui a Lucas, tanto pela tradição da igreja, tanto quanto ele se refere a algumas partes do livro de Atos, como nós, o pronomes utilizando nós ou nos. Ou seja, ele dá a entender que em alguns acontecimentos do livro de Atos ele estava presente. E uma dessas poucas pessoas que conviviam ali com o apóstolo Paulo, até mesmo no momento de prisão, era Lucas e alguns poucos outros homens. E o perfil que mais se encaixa é o perfil de Lucas, que era um homem letrado. Ele era médico, né? Ele era amigo pessoal de Paulo. Provavelmente ele cuidava também das feridas de Paulo. Ele escrevia alguma dessas epístolas para Paulo, né? Então Paulo ali na prisão teve um amigo assim excelente, que se propôs a passar os piores momentos da vida de Paulo ali naquela prisão. Bom, a gente acho que já deu para dar um panorama geral sobre o livro de Atos. Até pegamos um pouco aqui do livro de Lucas. Deixa eu ver se tem mais alguma outra curiosidade que eu esqueci de falar para vocês. É isso aí. Sobre a confiabilidade histórica também. As pessoas, os estudiosos não duvidam que esse livro ele tenha sido de fato escrito por Lucas. Por quê? Porque Lucas ele não era uma autoridade da igreja naquela época com proeminência. Ele não tinha tanta notoriedade na igreja. A prova disso é que Lucas é citado apenas 3 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento inteiro, Lucas é mencionado apenas 3 vezes. O que nos leva a crer que dificilmente algum forjador, alguma pessoa que tentou escrever um livro pseudônimo, um livro apócrifo, tenha forjado esse livro. Porque, pela lógica, uma pessoa que forja um livro, ela vai atribuir a autoria a alguém com muito mais proeminência, com alguém com muito mais autoridade do que Lucas, que é citado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Então Lucas ele não era tão conhecido assim pela igreja, então dificilmente alguém iria forjar um livro de Lucas. Bom, uma outra curiosidade, o tema histórico e teológico. Atos é o primeiro livro da história da igreja a registrar a resposta inicial ao que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o livro de Atos é a resposta inicial dessa ordenança de Jesus para a igreja. O próprio Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o que é curioso é que, de fato, isso aconteceu. A igreja primitiva, ela se expandiu de forma tão eficaz e tão rápida que não poderia ter sido isso atribuído a um acontecimento natural. Só podia ter sido, de fato, coordenado pelo próprio Espírito Santo. Uma outra curiosidade disso é que o livro de Atos, hoje nós temos como Atos dos Apóstolos, mas alguns teólogos dizem que o melhor nome que se encaixaria para esse livro seria Atos do Espírito Santo, porque essa narrativa histórica aqui justamente são os acontecimentos do que o Espírito Santo fez no meio da igreja primitiva. Todo esse crescimento, toda essa propagação do Evangelho por todo o mundo, na verdade, não teria como acontecer de forma natural. Somente pelo Espírito Santo poderia isso acontecer de forma sobrenatural. Bom, passado o panorama geral do livro de Atos, agora que nós sabemos que ele foi escrito por Lucas, que ele é um livro que conta uma narrativa histórica confiável,
Agora nós vamos passar para o capítulo 1. E você vai abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. E nós vamos ler todo o capítulo 1 nessa live de hoje. Na próxima live a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 2 e quem sabe até o capítulo 3. A gente vai tentar, como eu falei, avançar de forma didática, pegando os pontos principais, fazendo de forma sistematizada, para que a gente possa entender de modo geral como que aconteceram esses fatos, né? Agora, claro, depois que a gente fizer esse estudo mais minucioso, você vai fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Abrir a sua Bíblia na sua casa e você pode pesquisar você mesmo para ver se o que eu estou falando aqui é verdade. Porque o certo é, quando a gente ouvir uma pregação, a gente tem que correr para a Bíblia para ver se aquela pregação de fato ela tem fundamento bíblico. Um crente maduro, um crente que é cuidadoso, ele faz isso. Então, que você possa se acostumar a fazer isso, a ir para a Bíblia, né? Ir para o que a Bíblia diz, para ver se de fato o que está sendo pregado de fato aconteceu e está contido lá. Bom, mas vamos lá. No capítulo 1, Lucas ele começa se referindo a Teófilo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique aberta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido,
para preencher a vaga neste ministério e apostolado, da qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e o lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Até aí. Bom, é uma leitura um pouco extensa, um pouco longa, é todo o capítulo 1 do livro de Atos, mas, como eu falei, vou sistematizar, tentar falar dos pontos principais de forma mais didática. Bom, o livro começa com uma dedicatória, uma introdução. Lucas começa se dirigindo a Teófilo, relatando que os acontecimentos, que todas essas coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Ele começa citando que o livro ele vai ser fiel aos acontecimentos de Cristo, né? Ele relata os acontecimentos de Cristo, da vida ministerial, dos milagres, de quem Jesus ressuscitou, das pregações, das parábolas de Jesus, da própria morte e ressurreição. Ele começa trazendo para os livros, né? Tanto o Evangelho de Lucas como de Atos, uma confiabilidade, que o Teófilo vai encontrar aqui é, na verdade, um relato fiel da história. E ele começa a dizer, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui o Lucas ele diz para Teófilo, olha Teófilo, tudo que eu vou te relatar aqui foi na verdade o que os primeiros cristãos, os apóstolos, morreram defendendo como sendo a verdade. Eles morreram defendendo que esse Jesus que morreu e ressuscitou, depois da sua ressurreição corpórea, ele passou cerca de 40 dias aparecendo para as pessoas que acreditavam nele, que tinham se convertido. E durante esses 40 dias ele passou ensinando coisas concernentes ao céu, ao reino de Deus. E ele fala aqui com muitas provas incontestáveis. Aqui nessas provas incontestáveis, ele fala sobre a aparição de Jesus para cerca de 500 pessoas. 500 testemunhas oculares que puderam presenciar o Jesus que eles tinham visto morrer, agora está vivo novamente. Agora o que é curioso e o que é assustador, no bom sentido, é que essas pessoas que relataram que viram Jesus vivo, elas morreram por essa verdade. Mas Caio, será que eles contaram essa mentira para ter algum tipo de benevolência, algum tipo de retorno, para se beneficiar de alguma coisa? Não faz o menor sentido, porque tudo que eles conseguiram com essa mentira, né, entre aspas, foi perseguição, exclusão, morte. Então não faz sentido nenhum pessoas que disseram ver Jesus vivo novamente morrerem por uma mentira, que não lhes trouxera nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de prestígio perante a sociedade. Só podia ser verdade o que eles estavam contando, por conta que eles levaram essa verdade até a morte. E as provas incontestáveis, mais que ele cita também, é que Jesus, em dado momento, se apresenta num quarto que estava trancado, num ambiente, ele se apresenta vivo novamente. É nesse momento em que Tomé, que nós conhecemos como o apóstolo mais incrédulo, ele se apresenta para Tomé e diz, olha, está aqui as minhas feridas, está aqui o meu ferimento aqui onde a lança furou, né, transpassou. E Tomé toca nas feridas de Jesus, né, ele pode ver de fato que tudo que ele duvidava, Tomé era um cético, né, as pessoas diziam, olha, Jesus ressuscitou. E Tomé disse, não é possível, que isso, não. Acho que não. E Jesus se apresenta para Tomé e diz, olha Tomé, eu estou aqui, toca nas minhas feridas, toca na minha ferida aqui onde eu fui perfurado pela lança. E Tomé só então acredita, né? Então, essas são as provas incontestáveis que Lucas cita aqui para Teófilo. E ele continua no verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Agora o curioso é que ele fala aqui que não se ausentassem de Jerusalém. Mas nessa parte aqui, os apóstolos não estavam em Jerusalém. Só que Jesus fala que não se ausentassem de Jerusalém, falando da forma, olha, voltem para Jerusalém. Vocês precisam voltar para Jerusalém. E eles vão para Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água. Que João é esse que ele cita? O próprio
profeta João Batista. O João Batista que batizou Jesus na água, né? E que naquele momento veio o Espírito Santo sobre ele. É desse desse João que Jesus fala, João Batista. E que promessa era essa que ele citava? Era justamente o envio do Espírito Santo sobre a igreja. Eles estavam ali no contexto que Jesus tinha sido morto, né, e ressurreto, apesar de serem crentes, né, em Jesus, mas eles ainda não tinham a habitação do próprio Espírito Santo dentro deles. Eles já tinham tido algumas experiências com Jesus e o Espírito Santo, mas eles ainda não eram morada do Espírito Santo. Talvez isso explique porque Pedro tivesse negado Jesus 3 vezes, né? No momento em que Jesus estava ali sendo açoitado, preso por Roma, as pessoas pressionaram Pedro: ei, tu andavas com Jesus. Ele diz: não, eu não. Ele nega Jesus por 3 vezes, de forma muito covarde, né? E inexplicavelmente, ao receber o Espírito Santo, esse mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, agora começa a pregar o Evangelho de forma exposta ali para todo mundo, ali ao redores do templo, sem medo nenhum. E ali naquele primeiro ato se convertem aí 3.000 pessoas ao Evangelho. Então, não faz o menor sentido esse Pedro que outrora tinha negado Jesus 3 vezes, agora se tornar um Pedro convicto e corajoso na pregação do Evangelho. Então isso, na verdade, é uma evidência de que o Espírito Santo é quem faz a gente pregar o Evangelho, é quem dá essa ousadia e essa coragem para que nós possamos pregar o Evangelho, sermos perseguidos e morrer por Cristo se for preciso. Então, eles estavam aqui sem o Espírito Santo ainda morando dentro deles. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não muito depois desses dias, a igreja e a história nos conta que foram aí cerca de 10 dias. Passados 10 dias, aí agora nós vamos para o versículo 6 e continua. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, os apóstolos, né, os crentes: Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha como os apóstolos, eles ainda não tinham noção nenhuma do qual era o verdadeiro propósito de Jesus para a igreja. A ideia do judeu do primeiro século sobre o Messias é que o Messias viria para restaurar a glória de Israel, porque Israel já vinha sendo perseguida, sendo subjugada por diversas nações, como o próprio Império Babilônico, o próprio Império Persa, dos Medos, né? Dos Medo-Persas, o próprio Império Grego de Alexandre o Grande, agora o Império Romano. Então Roma já vinha aí numa decadência. Então os judeus já vinham aí, a nação de Israel já vinha numa decadência de anos, séculos de perseguição, de sendo subjugados a uma nação. Então tudo que os judeus ansiavam era pela vinda do Messias, porque a ideia que eles tinham do Messias é que quando ele viesse, então Israel seria libertada do subjugo dessas nações, e o Messias iria fazer guerra por Israel, e Israel seria uma nação poderosa novamente. E era essa a ideia que eles tinham do Messias. Eles pensavam que o Messias viria como uma autoridade política, como um rei que iria libertar literalmente Israel do jugo de Roma. E os apóstolos, como legítimos judeus, eles tinham essa ideia entranhada neles. E eles, por várias vezes, perguntam a Jesus a mesma coisa. Você vai ver nos evangelhos, nos 4 evangelhos, em algumas partes, os discípulos fazendo essa mesma pergunta. E Jesus respondendo de forma veemente que não era assim como eles estavam pensando. E eles, de forma muito boba, de forma muito ignorante, fazem essa pergunta novamente para Jesus. E Jesus já responde para eles e diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantas vezes, né, a gente às vezes pensa que a vontade de Deus é uma para a nossa vida, e a gente até às vezes pressiona Deus: Senhor, quando essa coisa vai acontecer? E a gente fica, sabe, naquela frenesi, naquela insatisfação, naquela insegurança, tentando fazer com que a vontade de Deus corrobore com a nossa. Quantas das vezes a gente faz isso? Os próprios apóstolos cometeram esse erro várias e várias vezes. E o que
Jesus nos mostra aqui com essa resposta é que não vos compete saber a respeito do tempos e épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nem sempre Jesus vai dar a resposta que a gente quer ouvir ou a resposta que a gente espera, mas na verdade ele sempre induz, ele sempre exorta a sua igreja para que a igreja espere nele. Não nos compete saber certas coisas a respeito do futuro, né? Às vezes a gente fica conjecturando, tentando adivinhar e tentando botar Deus contra a parede. Senhor, me revela alguma coisa, me mostra alguma coisa. Quantas das vezes a gente comete esse mesmo erro que os apóstolos estavam cometendo aqui? Mas Jesus, ele sempre dá uma resposta que muitas das vezes a gente acha assim, poxa, que resposta dura. Mas às vezes ele dá essa resposta dura, mas é em amor. E tenho certeza que aqui ele deu essa resposta para os apóstolos com total amor por eles. E ele continua no verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olha como Jesus já dá uma deixa. Jesus já dá um prenúncio do que seria a pregação do Evangelho, de como que o Evangelho seria propagado. Os discípulos, como algumas lives anteriores eu disse para vocês, eles achavam que Jesus tinha vindo apenas para os judeus, apenas para a nação de Israel. Eles não concordavam unanimemente que o Evangelho deveria ser pregado na Samaria ou na Judeia, que eram considerados povos assim mais, como é que eu posso dizer, mais desprezados, eram mais rejeitados pelos judeus ortodoxos. Eles eram uma classe impura, né? Então eles evitavam ter contato ali com aquele povo em Samaria. Tanto é que quando Jesus vai pregar para a mulher samaritana, isso causa escândalo para os judeus mais ortodoxos, né? Porque eles simplesmente não concordavam em estabelecer contato com esse pessoal de Samaria. Mas não só em Samaria ou na Judéia, mas ele diz até os confins da terra. Ou seja, ele já dá um prenúncio de que o Evangelho ele não ficaria restrito apenas em Israel, apenas na Judéia ou na Samaria, mas que ele deveria ser pregado até os confins da terra, para todas as nações e todos os povos. Olha como Jesus já estava sendo aqui claro do que seria a pregação do Evangelho, e mesmo assim os apóstolos em alguns momentos duvidaram, e foi preciso Jesus dar algumas visões, como foi a visão para Pedro, daquele livro que se desenrolava, né? Ele vê ali várias carnes impuras, e Jesus diz, olha, vai e come de tudo que tem aí. Foi até tema de uma pregação há um tempo atrás, quando ele vai, né, pregar para Cornélio. Lembra? Cornélio era um gentil, era uma autoridade romana, e ali ele se converte com várias pessoas e é batizado ali mesmo. Então só a partir de algumas visões, alguns eventos mais sobrenaturais é que eles começam a entender que o Evangelho sim tinha que ser pregado para todas as pessoas, não necessariamente apenas judeus. No verso 9, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Ou seja, ele já faz aqui uma profecia, uma das primeiras profecias apocalípticas para os discípulos. Ele diz assim, por que vocês estão olhando para as alturas? Eles dizem, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, ele vai voltar. E da mesma forma, sobre as nuvens, com uma legião de anjos, só que agora para julgar, né? Jesus foi morto como um cordeiro, mas ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele pode ter morrido como um réu, mas ele vai voltar como justo juiz. Ele pode ter morrido desprezado, humilhado, mas ele vai voltar em glória, exaltado nas alturas. As mesmas pessoas que cuspiram, açoitaram e crucificaram Jesus, essas pessoas no grande dia, no dia do Senhor, elas irão confessar que Ele é o Senhor e Salvador. É uma profecia um tanto quanto impactante, assustadora para algumas pessoas, mas que vai acontecer. Então eles dizem aqui para os discípulos, olha, se preparem, porque esse Jesus que subiu aqui, ele vai voltar, da mesma forma que vocês viram ele subir. No verso 12, ele continua relatando.
Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Ou seja, está aqui a prova de que eles não estavam em Jerusalém. E Jesus manda eles voltarem para Jerusalém. E a história conta que a distância desse monte chamado Olival para Jerusalém era a distância de um sábado, ou seja, de um dia inteiro. E aí continua no verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas. Não Judas, o traidor, mas o outro Judas, o filho de Tiago. Ou seja, eles saem desse Monte Olival, viajam por um dia inteiro até chegar a Jerusalém. E o local onde eles se reúnem, a Bíblia nos conta que é no cenáculo. O cenáculo foi o local onde Jesus repartiu o pão e distribuiu o vinho. Foi o local da última ceia, da famosa Santa Ceia, que foi pintada até por Leonardo da Vinci. Se vocês quiserem ter uma ideia de como que era o cenáculo, vocês podem ver pela obra de Leonardo da Vinci, né? O cenáculo era um local, como se fosse um salão, onde tinha algumas colunas bem proeminentes que faziam uma arquitetura de uma forma arqueada, né? De forma assim arqueada. Tem várias fotos no Google, você pode até pesquisar lá, cenáculo, e você vai ver como que era esse local. E a Bíblia conta que eles voltam para Jerusalém, se reúnem no mesmo local onde Jesus havia repartido o pão e dado o vinho, os 11 discípulos ali, e no verso 14 diz: e todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, eles se reuniam no cenáculo para fazer orações, para perseverar na doutrina que Jesus já havia entregue para eles, para repartir o pão, para tomar do vinho. Eles estavam ali reunidos esperando a promessa que Jesus havia feito para eles, que enviaria o Espírito Santo. E eles estavam, além dos discípulos, eles estavam com as mulheres, provavelmente com Maria Madalena, com as outras mulheres que seguiam Jesus, com Maria, a própria Maria, mãe de Jesus, estava lá. E os irmãos de Jesus, segundo a carne, também estavam lá presentes. Né? Aqui a gente percebe que algumas dogmas que a tradição da igreja traz e que não são verdadeiros, como por exemplo que Maria permaneceu virgem até o fim da vida. Não, de forma alguma. Maria foi, de fato, ela concebeu Jesus virgem, isso não resta dúvida. Ela era virgem ao conceber Jesus, mas logicamente ela se casou com José depois que Jesus nasceu e teve outros filhos. Eu acho que seria muita injustiça de Deus fazer com que Maria não tivesse um casamento normal diante de todas as dificuldades que ela passou com José. Né? Então ela tem uma família normal, uma família abençoada. Inclusive, um dos irmãos de Jesus se torna discípulo, que é o próprio Tiago. Tiago escreve a carta que está lá quase no final da Bíblia, a carta de Tiago. Justamente esse Tiago era meio irmão de Jesus. E tinha Judas também, que era irmão de Jesus. Então, os irmãos e Maria, eles não eram apenas parentes consanguíneos de Jesus, mas pelo contrário, eles eram seguidores de Jesus também. Maria era a mãe de Jesus segundo a carne, mas segundo o Espírito ela era uma filha de Jesus também. Ela era uma seguidora, ela era uma serva fiel. E é maravilhoso ver a história que Maria, ela é adotada por João, né? E eles vão, Maria morre em Éfeso, onde era aquela igreja que o apóstolo Paulo escreve aquela epístola. E ela era uma mulher muito dedicada às escrituras, ela era uma serva fiel. Com certeza Maria, assim como os discípulos, testemunhava de que Jesus de fato era o Filho de Deus. E aí, no verso 15, eles continuam: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Naquela época em que eles estavam reunidos no cenáculo, não eram apenas os discípulos, as outras mulheres e Maria e os seus irmãos, mas tinham também ali várias outras pessoas que seguiam a Jesus, que tinham se convertido a Jesus e que ali estavam perseverando junto com os discípulos. E aí eram cerca de 120 pessoas ali dentro do cenáculo. Ali já eram os primeiros passos da igreja, né? Eles já eram os primeiros ensaios dos cultos que nós temos hoje, da gente se reunir no local. As pessoas pensam que a igreja é o templo, né? O templo que foi construído de pedra, de tijolo.
Mas na verdade o que é a igreja é o ajuntamento de pessoas que creem e professam a fé em Jesus. Ou seja, a igreja ela pode se estabelecer em qualquer lugar, sem até mesmo a necessidade de ter um templo. Pode ser que uma igreja nasça dentro de uma casa, numa sala, numa reunião de célula. Ali é a igreja de Cristo, onde há 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ali ele se faria presente. Jesus não disse que onde tivesse um templo, né, um templo de pedra, de tijolo, onde tivesse ali cadeiras é que ele estaria presente. Não, não era isso. Ele fala, onde tem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. É por isso que a igreja ela avança, porque ela rompe as paredes, né? Ela rompe ali as limitações de um templo. Mas eles adotam o cenáculo como sendo o primeiro local de reunião da igreja. E naqueles dias, como falou no hora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E Pedro disse para as pessoas que estavam ali, dentro do cenáculo, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas. Ou seja, ele fala que no Antigo Testamento, acerca de Davi, já havia uma profecia de que Judas iria trair Jesus. Ele continua, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, ou seja, com o preço da traição. Cerca de 30 moedas de prata foi o preço da traição de Judas. Então Judas entrega Jesus e com essas 30 moedas de prata ele compra um terreno, um campo, né, que eles citam aqui. Porque era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aparentemente aqui uma contradição. Ué, mas nos evangelhos diz que Judas ele morreu enforcado. E agora aqui no livro de Atos diz que ele caiu, né, do alto de um penhasco, precipitando-se, rompeu pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ora, a Bíblia está se contradizendo, uma contradição. Só que não necessariamente é uma contradição. O que provavelmente aconteceu é que Judas compra esse terreno, que é chamado de Acéldama, era um campo muito arenoso, rochoso, e que tinha alguns montes, algumas colinas. O que provavelmente aconteceu é que Judas, ao se pendurar numa árvore, talvez ele tenha se pendurado num galho fraco, que não suportou seu peso, e provavelmente ele despencou de uma altura muito alta, e caiu embaixo, e acontece o que eles relatam aqui no livro de Atos, ele se partiu ao meio, né? Foi uma morte horrível a de Judas. Enfim, foi o preço da iniquidade que ele mesmo procurou, né? Então, todas as entranhas se derramaram. No verso 19, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmo, aqui é a profecia, né? Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E tome outro a seu encargo. Aqui o apóstolo Pedro, ele sugere que a igreja, que os discípulos elejam um novo discípulo, porque Jesus escolhera 12, certo? Só que um dos 12, Judas, o traiu e se suicidou. Agora restavam apenas 11 discípulos. E eles citam, agora a gente precisa eleger um novo discípulo. Só que eles botam 2 critérios aqui para que esse discípulo ele seja elegível. Vamos lá para esses critérios. No verso 21 ele diz, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, o critério para a elegibilidade desse novo discípulo é que ele precisava ser de fato uma testemunha ocular desde o início do ministério de Jesus até a sua morte. Ou seja, ele provavelmente era um dos 70 discípulos, né, além dos 12 que Jesus tinha, e ele teve que acompanhar todo o ministério de Jesus. Ele esteve presente, tinha que estar presente no batismo que João Batista fez com Jesus, nos feitos milagrosos de Jesus, ele precisava ter testemunhado também. Ele precisava ter testemunhado até a sua morte. Esse era o primeiro critério. Ele precisava ter sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus.
O segundo critério, ele precisava também ser uma testemunha ocular da ressurreição, ou seja, ele precisava ter visto Jesus vivo, morto e agora ressurreto. Ou seja, esses dois critérios eles propuseram para que se escolhesse o novo discípulo. Aqui, pessoal, nesses dois critérios, tira qualquer possibilidade de existir ainda nos nossos dias um apóstolo. Né? A gente vê muito essa moda por aí, algumas igrejas. Nós temos o apóstolo Valdomiro Santiago, o apóstolo René Terranova, apóstolo não sei o que, apóstolo... Gente, apóstolo só podia ter sido apóstolo aquela pessoa que presenciou o ministério de Jesus na terra, foi uma testemunha ocular, e também presenciou a ressurreição de Cristo. Esse era os critérios para se estabelecer alguém como apóstolo. Portanto, os apóstolos acabaram no primeiro século. A partir de então, mesmo que Jesus, mas Jesus manda que nós sejamos discípulos, né? Mas no sentido de o seguir os seus ensinos, os seus mandamentos. Mas a autoridade eclesiástica denominada apóstolo, ela findou nos 12. Então, não haveria mais nenhuma possibilidade de haver apóstolo nos dias de hoje. Mas enfim, vamos continuar. Então propuseram dois. O primeiro, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Então eles cogitam a ideia de dois caras se tornarem discípulos. Um José, que é chamado Barsabás, e um outro chamado Matias. Só que eles elegem um desses com base em sorte. Eles jogaram sorte para saber quem ia ser o discípulo. Isso era muito comum na cultura judaica, quando eles tinham que decidir sobre alguma coisa muito importante a respeito da fé, a respeito da religião. Era muito comum que os judeus eles lançassem sorte, né? E Deus se manifestava através do resultado. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então a sorte caiu sobre Matias. Matias foi o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes, o traidor. Então os 12 estavam novamente estabelecidos, né, diante da igreja. E nós vamos ver até aqui, nesse capítulo 1. Na próxima quinta-feira, nós vamos dar continuidade à história da igreja, ao livro de Atos, no capítulo 2. E quem sabe a gente consiga até desenrolar o capítulo 3. Mas, pessoal, o que a gente aprende com esse primeiro ensaio, com esses primeiros passos da igreja? É que nós tínhamos um grupo de pessoas que estavam ali um tanto quanto meio que perdidas, né? Até mesmo pelo questionamento dos apóstolos com Jesus, e Jesus dá aquela resposta um pouco mais incisiva. A igreja, mesmo com as suas limitações, ela estava tentando perseverar na doutrina de Jesus, naquilo que Jesus havia ensinado para eles. Eles já tinham visto que Jesus ressuscitara, e esse mesmo Jesus estava andando com eles durante cerca de 40 dias, e nesses 40 dias Jesus pôde ser testemunhado por cerca de 500 pessoas. 500 testemunhas oculares presenciaram Jesus vivo outra vez. Então eles estavam ali perseverantes nesse primeiro momento na doutrina de Jesus. Eles estavam ali nos primeiros passos da igreja. A gente aprende nesse primeiro capítulo aqui de Atos dos Apóstolos é que ainda hoje, nos nossos dias atuais, nós precisamos perseverar, assim como eles perseveraram no primeiro século, na doutrina e nos ensinamentos de Jesus. Eu sei que durante toda a nossa caminhada cristã, talvez a gente tenha ouvido muitas vozes, muitas pregações, muitas teorias, né? E por vezes a gente fica até meio perdido. Peraí, tem tantas vozes, tem tanta gente falando tanta coisa, coisas que, sabe, são antagônicas e que a gente fica meio perdido, né? Para onde a gente vai? Quem que a gente tem que ouvir? No primeiro momento da igreja, a gente aprende que o certo é a gente perseverar na doutrina de Jesus e na doutrina dos apóstolos. Esse é o melhor mecanismo de defesa da igreja contra ataques de Satanás. Porque não pensem vocês que o diabo se apresenta com 2 chifres, ou com um tridente, ou com um rabo pontiagudo, com aquela imagem horrível, dizendo: olha, eu sou o diabo. Não é assim que ele se apresenta. Muito pelo contrário, ele se introduz
sorrateiramente no meio da igreja para tentar plantar heresias. Ele vem com algumas mensagens até um tanto quanto emocionantes para tentar ludibriar a fé dos cristãos. Né? Então, estudando o livro de Atos no capítulo 1, a gente pode aprender que é prudente para o cristão perseverar na doutrina dos apóstolos e de Jesus. E não há nenhuma outra fonte em que isso esteja catalogado a não ser por esse livro maravilhoso, de 66 livros. É aqui que deve ser o nosso farol. A Bíblia deve ser o nosso porto seguro. Quando nós estivermos perdidos, sem saber para onde ir, sem saber a quem escutar, então nós devemos voltar os nossos olhos para essas escrituras, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. É prudente que nós sejamos sensatos ao analisar tudo aquilo que as pessoas nos falam. Quando alguém vem dizer, eu tive uma revelação de Deus a respeito de tal coisa, vai acontecer. Ou alguém fala, olha, eu tive um sonho, Jesus vai voltar em 2023, em 2030. Quantas teorias a gente escuta por aí, né? E que muitas dessas têm se mostrado falsas profecias. Ele nos instrui a sempre olharmos para a Bíblia, a sempre olharmos para a doutrina de Jesus. Jesus é o nosso porto seguro, é o nosso farol. Quando nós estamos em meio à escuridão, nós devemos olhar para o alto e perceber que lá é o local onde a gente pode perseverar. E também nós aprendemos que o estudo da palavra de Deus, do contrário do que muitas pessoas associam, não é mero orgulho acadêmico, não. Mas, na verdade, o estudo da palavra de Deus é um mecanismo de defesa para todo cristão. Por quê? Porque esse cristão dificilmente vai ser enganado por Satanás. Ele pode ser perseguido, pode ser açoitado e pode ser até morto. Mas de uma coisa certa, se você for uma pessoa centrada na palavra de Deus, se você for uma pessoa fiel à palavra de Deus, dificilmente alguém vai te enganar. E o Lucas, ele se mostra, ele é na verdade a evidência, a resposta da igreja para o que um cristão deve fazer, né? A gente vê que Deus, ele se manifesta de várias formas, tanto de forma sobrenatural quanto de forma natural. Ele revelou o livro de Apocalipse para João, que estava ali preso, né? Estava ali isolado na ilha de Patmos. João teve uma visão sobrenatural, ele foi arrebatado aos céus e pôde escrever tudo que o anjo, o próprio Jesus, lhe revelara. Mas o Lucas não, ele não teve uma experiência sobrenatural como João. Pelo contrário, ele fez uma pesquisa meticulosa, ele entrevistou os apóstolos, ele foi em outras fontes e ele conseguiu reunir todas essas informações e sintetizar nos 2 livros que ele escreveu. E que 2 livros maravilhosos Lucas escreveu! Talvez se nós não tivéssemos esses livros, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, a gente perderia muita coisa, cara. A gente perderia muita informação que simplesmente faz parte da fé cristã. Olha a importância do estudo e da busca pela verdade. Lucas era médico, era um homem letrado, mas todo esse arsenal de conhecimento que Lucas tinha foi usado por Deus para nos abençoar nos dias de hoje. A gente pode aprender que tudo que a gente tem como habilidade, a gente pode usar para o reino de Deus. Lucas era médico, Lucas ele poderia ter seguido a sua carreira de médico, poderia ter ganhado dinheiro, ter feito a sua vida, mas ele decidiu usar todos os seus dons para promover o Evangelho, para promover o reino de Deus. Jesus nos chama para que nós possamos o buscar tanto em oração quanto em estudos. Por que não? Por que não nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, a fazermos, quem sabe, um seminário teológico? Sabe, isso não é destinado apenas para pastores ou apenas para lideranças de igreja. Isso tudo está ao alcance das pessoas que querem conhecer a Jesus de forma mais profunda. Então eu quero te encorajar a perseverar nessa doutrina e a estudar e buscar cada vez mais conhecimento. Esse livro nos dá várias noções do que é ser cristão de fato. E eu tenho certeza que nós vamos, nessas próximas quinta-feiras,
ter um estudo cada vez melhor e cada vez mais aprofundado nesse livro. Nós vamos aprender muitas coisas. Na próxima quinta-feira vai ser a descida do Espírito Santo na igreja. Vai ser a vinda do Espírito Santo para os crentes do primeiro século. E foi algo maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Bom, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham sido abençoados. Como eu sempre falo para vocês, toda quinta-feira eu peço para o Senhor, Senhor, não deixa que eu fale apenas uma ideia pessoal, que eu dê uma opinião própria, que eu fale ideias que vêm da minha cabeça, mas que o Senhor possa me abençoar para que eu sirva como ministro do Teu Evangelho, como de fato, alguém que possa testemunhar genuinamente e de forma pura aquilo que o Teu Evangelho fala. Então eu tenho certeza que na próxima quinta-feira a gente vai ser muito abençoado. Eu espero que você tenha entendido. Talvez eu tenha passado algumas partes assim de forma muito mais rápida e talvez você não tenha entendido alguma coisa. Fique à vontade para você assistir de novo essa live com mais calma depois que você tiver o tempo. Pega um caderno, uma caneta e vai anotando as informações. É importante porque à medida que a gente escreve, a gente vai ratificando na nossa cabeça essas informações. É importante isso. Bom, chegamos ao momento que nós vamos fazer os nossos pedidos de oração. Se você tem algum pedido de oração, poxa, Caio, eu estou passando por uma dificuldade financeira, essa semana tem sido bem difícil, eu quero orar por isso, fique à vontade. Você pode comentar aqui o seu pedido de oração. Nós vamos orar para que Deus faça a sua vontade, né? Porque importa que Deus faça a sua vontade e não a nossa. Por mais que a gente torça para que a vontade dele seja igual à nossa, né? Até aqui Deus nos tem ajudado, é Ebenezer, mas saibamos que mesmo quando a vontade de Deus não é a nossa, mas que a gente possa confiar de que o que Ele tem pra gente é melhor do que os nossos planos. Os planos de Deus a nosso respeito é muito melhor do que os nossos. Faça o seu pedido de oração com fé e nós vamos orar, né, para que Deus faça a sua vontade. Eu vi que as pessoas comentaram um pouco aqui hoje, vocês ficaram mais caladinhos hoje, ninguém comentou nada ainda. Deixa eu ver quem está aqui online. Tô vendo a tia Luísa está online lá no Rio de Janeiro. Beijo no seu coração, tia. A irmã Léa Mendonça, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui novamente. Tá aqui a Ruth Rodrigues também. Professor Edivan, Tainá, a minha mãe. Deixa eu ver quem mais. Eu não consigo mais ver. A irmã Edna Trócoli. A dona Isabel. Olha, dona Isabel. Que bom, que bom. Deixa eu ver quem mais. A Suelen Alzier também estava assistindo. Não sei se ainda está. A tia Sandra. Beijo, tia. Deixa eu ver quem mais. Acho que é só, né? Tem mais pessoas? Tem 8 pessoas aqui online. A irmã Ana Guedes, não poderia esquecer, irmã Ana Guedes. O Rubens também está assistindo. Vem cá, Ana. Invadiram aqui o quarto. O que foi, Ana? Quer o papai, é? Dá um oi aqui pro pessoal. Chegou uma intrusa aqui. Diz oi. Manda beijo. Pode. Manda beijo, pessoal. Agora dá um beijo pro papai, dá? Meu Deus, que beijo gostoso. E não manda língua, menina. Vai com a mamãe, vai, que papai vai orar aqui pelos pedidos. Dá uma boa noite aí, Dani. Olha, toda... Boa noite. Tainá fez o cabelo. Tá com vergonha? Bora. Vai com a mamãe, que papai vai orar aqui pelos pedidos. Bora. Vai. Depois você volta, vai. Vai lá com a mamãe, vai. Bora, Vai filha. com a mamãe, meu amor, vai. Vamos chamar o mano. Bora chamar o mano pra vir aqui falar com todo mundo. Bora. Vai lá, Bora vai chamar lá. o mano, bora. Bom, eu acho que não tem pedido. Será que eu tô vendo os comentários? Tô achando esquisito. Bora lá falar com o mano. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Ai, meu Deus, chegou outro. Peraí, Davi, peraí, Ana. Davi, Ah, Davi, tá aqui. por favor. Tá aqui os comentários. Vamos lá. A Socorro Pinheiro também tá acompanhando. Olha que legal. Seja bem-vindo. Só recebendo a palavra, a irmã Léa Mendonça comentou. Amém. Vamos, Ana. O professor Valdemar, seja bem-vindo, professor, também.
Ele está pedindo oração pelo restabelecimento da saúde do meu neto Alex. Vamos orar por isso também. Bom, acho que hoje é o único pedido de oração que nós temos, né? Graças a Deus, então é sinal que está tudo bem, né? Está tudo transcorrendo bem. Bom, vamos orar por esse pedido do professor Valdemar. Eu vou orar também de modo geral. Tá, vai lá com a mamãe, vai. Bora, papai vai orar. Então bora Vou fazer orar o seguinte, aqui. bora todo mundo orar juntos. Fica aqui na cama, Então, senta aqui que o papai vai orar. pessoal, então a gente vai ter aqui uma galerinha que vai orar comigo aqui hoje, né? Tá certo, tem que participar da oração mesmo. Senta, Davi. Venham, vamos orar aqui. Vem orar, Davi. Aí, junto, né? Vai lá, Davi. Bora orar aqui todo mundo junto. Senta aqui no colo do papai. Mas não é pra mexer em nada, peraí. Vem, Quero. senta aqui. Davi não pega. Olha só, agora, crianças, a gente vai orar. Pega, mostrar. Tá, agora presta atenção. Agora a gente vai orar. Não, meu amorzinho. Tá, mostra a mão, mostra a mão. Tá, agora a gente vai orar pelas pessoas que estão assistindo a live. A gente vai orar e vocês vão acompanhar o papai, tá bom? Tu pode orar, Davi, pela nossa live, agradecendo o Papai do Céu? Vamos orar então, vai, Davi. Papai do céu. Papai do céu. Abençoa. Abençoa A nossa igreja. a nossa igreja, Que não falta livro. que não falte o livro, a Bíblia, né? A palavra de Que não Deus. falta o Que livro. não falte o livro. Que mais? Abençoa as pessoas que estão assistindo a live. Abençoa as pessoas que estão assistindo a live. Em nome. Em nome Jesus. Amém. 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 Isso aí. Agora vamos lá na sala, vamos preparar. Ei, vai lá na sala que eu vou te dar uma parte, vai. Leva a maninha. Papai, mas essa live demora demais. Não, já vai acabar, já vou só orar aqui. Quando que vai acabar? Ei, Agora. venham assistir. Vai lá, vocês aqui. tá, vai lá. Vem, Davi. Olha, eu vou não assistir vocês. Dois que Não, vai assim, ó. acabar. Assim, vai acabar assim. Davi, vem ver vocês. Agora já só dois se você estão for lá. aqui, Vai lá, Ana, com o mano, vai. Vem, Ana. Ei, vai lá, vai, rápido. Vai, amor, leva. Meu Deus do céu. Pessoal, desculpa aí. Saiu do script aqui. Pois é, fecha aí, amor. Bom, agora nós vamos fazer a nossa oração pelo pedido do professor Valdemar. Já tivemos aqui um ensaio, né? Vocês viram aí o ensaio da oração. Mas é isso aí, vamos orar agora de forma um pouco mais objetiva. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma quinta-feira, por mais uma live que o Senhor nos proporciona. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito durante esses meses, que o Senhor tem se mostrado presente aqui em nosso meio. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico, porque nós temos usado a internet para propagar o Teu nome, para falar do Teu Evangelho. Senhor, nos dê fôlego de vida, nos dê sabedoria, nos dê ânimo para continuar fazendo esse trabalho, que eu tenho certeza que não vem de mim, que não vem, sabe, de nada, mas de Ti, Senhor. Tudo provém de Ti. Até a vontade de te adorar provém do Senhor. Pai, eu te peço pelo restabelecimento da saúde do neto do professor Valdemar, o Alex. Eu não sei qual é o problema de saúde que ele está passando, mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes de tudo que acontece no meio do Teu povo. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor possa restabelecer a saúde dele e que através desse momento de enfermidade ele encontre uma oportunidade de te buscar, de cada vez mais se aproximar de Ti. Abençoe a família do professor Valdemar, aonde quer que ele esteja. Abençoe, Senhor, a sua geração, a sua descendência, para que eles também Te conheçam, assim como o professor também Te conhece. Pai, eu Te agradeço, abençoa cada pessoa que assistiu essa live, que o Senhor possa abrir o entendimento, abençoar suas vidas através desse estudo e que essas pessoas possam se tornar cada vez mais cristãos convictos da sua fé, que elas possam cada vez mais encontrar na Tua palavra refrigério, refúgio, conforto e um porto seguro. Que o Senhor possa abençoar as próximas lives que se seguirão nas próximas semanas, que esses estudos eles sirvam para aperfeiçoar a nossa fé e sabermos como nos portar como igreja diante das dificuldades, diante das perseguições. Pai amado, Pai querido, eu te peço, nos dê uma noite de sono tranquila, restauradora, e que amanhã seja um dia abençoado e produtivo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço hoje,
e até os finais, os dias finais da minha vida. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do estudo. Se vocês quiserem pesquisar o estudo que eu propus aqui para vocês de forma mais aprofundada, você vá para a internet, pesquise, compre uma Bíblia de estudo para você. Eu quero te incentivar a comprar uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo ela é fundamental para que nós possamos entender a palavra de Deus de forma clara, de forma concisa e aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Se tem uma Bíblia que eu recomendo para que vocês possam comprar, é a Bíblia de estudo John MacArthur. Essa Bíblia de estudo é muito boa. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Rapidinho aqui, antes da gente acabar. Digamos que você se propõe a ler o livro de Efésios, capítulo 1. Ó, você vê aqui que no livro de Efésios, você tem aqui o capítulo 1, né? Que é a Bíblia original. E aqui embaixo, não sei se vocês percebem, tem uma linha. Uma linha que separa os escritos da Bíblia para os comentários, né? Esses comentários aqui, eles tratam de versículo a versículo o que esses versículos querem dizer, né? Eles vão te dar um panorama histórico, vão te dar um panorama contextual, vão fazer referências cruzadas com outros versículos, com outros capítulos de outros livros da Bíblia. Enfim, você passa a entender a Bíblia de forma muito mais simples, né? A Bíblia de estudo ela é imprescindível para a vida de todo cristão que quer se aprofundar na palavra de Deus. Essa Bíblia você encontra, é uma riqueza, é um conteúdo, claro que além da palavra de Deus estar contida aqui, esses comentários são de uma riqueza que você não tem ideia, né? Todas as ministrações que eu faço, claro que eu não uso somente a fonte dos estudos, né, dos comentários. Eu tenho outras fontes, eu vou um pouco mais a fundo. Mas isso aqui é o inicial, são os primeiros passos que você pode dar. Você pode pedir essa Bíblia pela internet. Você pode comprar na Amazon, tem no Mercado Livre, tem, deixa eu ver onde mais, tem na Livrarias Família Cristã, enfim. Você pode pesquisar, tem, acho que até Americanas deve vender, o site da Americanas, do Magalu. Essa Bíblia está em torno de 130 e poucos reais na internet. Talvez com frete aí você paga uns 150, 160 reais. Mas, gente, sinceramente, é um preço mínimo para a riqueza de conteúdo que você vai ter ao seu alcance. Tem outras Bíblias também muito boas que eu posso recomendar para vocês, que tem a Bíblia Nova Almeida atualizada, que é a Bíblia NAA, que essa ainda não adquiri, a minha próxima aquisição, se Deus quiser. Tem a Bíblia de Estudo de Genebra. Enfim, tem várias Bíblias de estudo. Você pode pesquisar. Enfim, cada uma tem a sua particularidade, mas é imprescindível que você tenha uma Bíblia de estudo, né? Então, faça esse investimento na sua vida espiritual. Tenho certeza absoluta que você não vai enxergar a palavra de Deus com os mesmos olhos através do estudo mais aprofundado. E aí tem outros também que tem isso aqui também que eu uso, que é o comentário bíblico Moody, né? Isso aqui é só do Novo Testamento, olha a grossura, é um livro de consulta, né? Enfim, tem outros materiais que você pode pesquisar, mas eu falo isso para incentivar você a pesquisar e você a estudar a palavra de Deus, para que você não fique à mercê de heresias, né? Porque a pessoa que não entende da Bíblia, que não procura se aprofundar no estudo da palavra de Deus, é uma pessoa suscetível a qualquer heresia. É uma pessoa que pode ser levada por vento de doutrina, por qualquer ensinamento. E esses ensinamentos, a maioria que estão dizendo por aí, não são ensinamentos biblicamente fundamentados. Então tenha cuidado, seja uma pessoa prudente, compre um material desse que eu indiquei para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E esse conteúdo ele transborda na nossa vida, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então é isso, pessoal. Quero agradecer para cada pessoa que ficou aqui até o final dessa live. E na próxima quinta-feira, se Deus quiser, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui reunidos novamente para dar continuidade a esse estudo do livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 2, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau.